Boa noite, Pai seja com todos, amém? Eu me chamo Silvana, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto diário diretamente ao coração de vocês e que desde já vocês se sintam abraçados, acalentados, que o Senhor possa falar grandemente com vocês nesta noite. Queria que você fechasse os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa abençoar cada um que está escutando esta palavra, cada um que está em sua casa, Pai, que o teu refrigério venha vir diante deles, que eles venham entender o teu agir neste tempo, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Eclesiastes 11, do 4 ao 6, diz assim: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo que há. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras irá prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Amém. Meus queridos, minhas queridas, nesta palavra nos leva a refletir sobre o agir de Deus, sobre como Deus age em nossas vidas. Aqui no versículo 5, ele relata o agir de Deus como duas coisas diferentes, que é o vento. Quantas vezes nós não olhamos para o vento? O vento nós não vemos, né? Todo mundo sabe que nós não vemos o vento, mas nós sentimos o seu sopro, nós vemos ele através da folha que ele balança, né? Ele em si nós não vemos, mas nós sabemos que está ventando, por quê? Porque a folha balança quando o vento bate, porque nós sentimos o frio quando o vento bate. Então o agir de Deus, ele também é assim, né? A gente não vê o agir dele, mas a gente sabe que Deus está ali, a gente sente o agir dele, e muitas vezes nós começamos a duvidar, né, do que Deus está fazendo, de como Deus está agindo. Esse é um tempo de que nós talvez não estejamos percebendo o agir dele, né, mas nós precisamos estar sensíveis para sentir ele dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, no nosso dia a dia, ver nos pequenos detalhes o agir dele, como um vento balançando uma folha de uma árvore. Amém? E outra relação que eles fazem é em relação a uma criança, né, crescendo no ventre de uma mãe. Nós não sabemos de onde sai, de onde surge. Já passou para se questionar de onde surgem os ossos daquela criança? Eles surgem do nada. Eles simplesmente surgem dentro do ventre de uma mãe. E é algo surpreendente, mas é o agir de Deus. A formação de uma criança dentro do ventre é o próprio agir de Deus. O Senhor, ele forma aquela criança, ele forma os ossos, ele forma cada órgãozinho, mas ele forma isso de uma forma invisível aos nossos olhos. Nós não podemos ver, nós não conseguimos entender como que o corpo de uma mulher faz isso. E assim também é com o Senhor, né? Ele às vezes está formando coisas em nossa vida e nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender, nós acabamos pensando que ele não está agindo, né? Quantas vezes nesse tempo aí que você está recluso, reclusa, você falou assim: nossa, Deus, ele me abandonou aqui na minha casa, eu tô aqui lutando sozinha e nada acontece. Mas não, Deus, ele tá agindo. Deus, ele não para de agir, ele não deixa de caminhar com você, ele não deixa de fazer as coisas porque você acha, né, que ele não está ali. Ele sempre vai estar aí, ele sempre vai estar aqui, ele sempre vai estar agindo.
Não da forma que eu quero que ele haja, não da forma que você quer que ele haja, mas ele vai continuar agindo da maneira que ele acha que é boa, que é perfeito. Assim como um vento. O vento, ele vem, ele sopra. Quantas vezes você vê o vento destruindo, né? Porque é muito forte. Ou porque nos deixa com frio, que fala assim, meu Deus, acaba logo, né? O frio, o vento. O agir de Deus, ele é assim, né? Ele nos faz querer, né, descobrir coisas novas. Mas quando nós sentimos falta do agir de Deus, às vezes nós paramos, nós começamos só a observar o agir dele, nós paramos de praticar, né? Nós ficamos observando o vento vai, o vento volta, né? Como diz lá no versículo 4, que quem fica olhando o vento jamais plantará, porque só fica observando, né? Você fica observando Deus, esperando que Deus faça e não acontece. Por quê? Porque você está parado. Você está parado só olhando Deus agir na sua vida. E você para de fazer o que Deus quer que você faça. Você para de plantar as sementes que você plantava antes no coração de pessoas. Você para nesse tempo, né? Você tem plantado o quê? Você tem parado só esperando Deus agir na sua vida? E não é isso que Deus quer. Ele quer que você continue fazendo o que Ele pediu para você fazer. É para você continuar plantando. Porque você não sabe o que você vai colher amanhã. Você não sabe qual é a semente que você vai colher. Se você vai colher todas elas, como diz no versículo 6. Se você vai colher uma ou outra. Porque vai depender do agir de Deus, sim, mas Ele precisa ver que você continua trabalhando, que você continua queimando pela presença dEle. Não esperando apenas que Ele venha e haja sobre a sua vida, mas você precisa agir, você precisa fazer para que Ele possa te usar. Né? Eu gosto de uma parábola que eu ouvi uma vez a respeito de uma costureira. A costureira é quem faz a roupa. Mas ela precisa de algo que é a tesoura, né? A tesoura é um instrumento de uma costureira. Ela precisa daquela tesoura para fazer a roupa, para cortar aquela peça, para ficar perfeito. E se aquela costureira não tiver a tesoura, ela não consegue cortar a peça, porque se ela rasgar, a peça fica feia. Só que aquela tesoura, ela é só um instrumento. Ela não vai conseguir fazer a peça toda, ela não vai conseguir cortar, né? Ela não vai conseguir se segurar para cortar a peça sozinha, né? Vai precisar de alguém que segure ela. E assim é Deus na nossa vida. Nós, você, somos instrumentos na mão do Senhor que Ele quer usar. E nós precisamos nos permitir que Deus nos use. Então nós temos que trabalhar como aquela tesoura que vai cortando aquela peça. Mas ela sabe que ela depende da costureira para usar ela. E você? Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor? Você tem plantado? O que você tem plantado? Você tem plantado amor, você tem plantado a palavra, você tem discipulado alguém, você tem ensinado para alguém, você tem levado palavra de ânimo para as pessoas, você tem levado testemunhos para as pessoas. Nós não podemos parar. Não é o tempo de parar, agora é o tempo de ir, de continuar, de ser instrumento na mão do Senhor. Então não pare, entenda o agir de Deus. Ele não parou de agir, só que às vezes Ele precisa agir invisivelmente, como um vento. Então se Ele está agindo invisivelmente é porque Ele quer que você também trabalhe, né? E se você trabalhar para Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar todo o respaldo, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa para te abençoar. Amém? E saiba que a nossa fé é o que nos faz entender esse agir invisível de Deus. E é incrível quando nós entendemos, porque nós sabemos que independente do que nós estejamos passando, independente do que aconteça, Ele vai estar aqui conosco. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite nós venhamos entender, Senhor, que nós somos instrumentos nas suas mãos, que nós precisamos plantar para colher bons frutos. E talvez nós não colheremos alguns frutos, mas nós vamos entender o teu agir,
que às vezes é quietinho, é invisível, mas o Senhor continuará ao nosso lado, o Senhor continuará nos guiando em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus.